Olha a hora, 7 horas 34 minutos, de volta com a Acorda pra Vida, pela Rádio Excelsior AM 840 FM 106,1, afiliadas do interior do estado, também pelo aplicativo Rede Excelsior, que você pode baixar e acompanhar nossa programação 24 horas por dia em qualquer lugar do mundo. Deixa eu dar bom dia aqui aos nossos convidados, meu amigo Pedro, e também ao nosso convidado Thiago Bianchi, né, presidente da Comissão Eleitoral da OAB, que vai bater um papo com a gente, falar sobre direito eleitoral, um assunto, né, meu amigo Pedro, muito importante, né? E num ano de eleição, né? Um ano que a gente precisa saber o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito. Então, doutor Thiago Bianchi, bom dia, seja bem-vindo ao programa Acorda pra Vida da Rádio Excelsior. Meu amigo Almir, é uma satisfação enorme estar aqui presente, agradecer esse convite, também agradecer a participação do meu amigo Pedro, que se faz presente, aos técnicos aqui da rádio, aos nossos ouvintes que estão ligadinhos aí, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema fascinante que é o direito eleitoral, né? Principalmente nesse ano. Sim. Né? Um ano de eleições, né? Gerais, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, e é importante a gente levar o máximo de informação para os ouvintes, né? No sentido de que lá em outubro eles possam refletir e tomar as melhores decisões possíveis. Eu vou começar com um tema muito polêmico, que são as fake news. A gente vê nas redes sociais, né, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, muitas aberrações, né? Assuntos, né, que já teria muitas vezes até superado, e as pessoas trazem isso, né, para o rol da discussão e pegam essas fake news, esses assuntos aí, e começam, né, a disparar isso em massa, e até utilizando às vezes veículos, né, que são sérios. Quando você bate no link não tem nada a ver com o veículo, da manchete lá e tudo. Como combater isso? Existe crime? Essa pessoa que está fazendo isso, ela pode responder criminalmente? O que é que pode ser feito para combater a fake news no Brasil? Bom, inicialmente trata-se de um crime, né? Não só a fabricação, a elaboração dessa notícia, dessa matéria inverídica, mas também o fato de repassá-la. Então, não é somente, vamos supor que Thiago tenha produzido uma notícia inverídica, que somente Thiago vai ser penalizado. Se eu repassar, se eu impulsionar essa publicação para Almir seguir adiante, também poderá ser sancionado, né, também criminalmente, por essa veiculação de informação inverídica. Nós temos um dado, Almir, 70% das notícias falsas, elas são, aliás, a velocidade de impulsionamento dessas notícias falsas, ela é 70% maior do que uma notícia verdadeira. Imagine. Quer dizer, ganha uma proporção na velocidade muito maior. Muito maior. E para você desconstituir isso aqui é o maior entrave, digamos assim, na justiça eleitoral, né? Pensando nisso, o próprio Tribunal Superior Eleitoral adotou a seguinte estratégia: levar a informação ao maior público possível, né? E é por isso que há uma massificação da entrada da justiça eleitoral nas redes sociais, né? Hoje nós sabemos que as redes sociais basicamente predominam na nossa sociedade, é o meio de comunicação mais fácil e um acesso mais disponível a todos, a uma gama maior dessa população. Então, no momento que a justiça eleitoral adentra nesse meio de comunicação, consegue levar essas informações para a sociedade, no sentido de que o próprio cidadão tome o primeiro passo no sentido de obstar a disseminação dessas fake news. Nós temos um site na própria Justiça Eleitoral, qualquer pessoa pode ter acesso, só colocar lá num site de pesquisas Fato ou Boato, né? Que será direcionado esse link da Justiça Eleitoral, onde você poderá colocar exatamente aquela publicação, aquela informação que foi obtida, no sentido de checar sua veracidade, né? Para saber se estamos diante, evidentemente, de uma notícia fidedigna, ou se é mais uma fake news, mais uma informação falsa. Agora, o que eu não consigo entender, Thiago e Pedro, é o seguinte: pessoas esclarecidas, não é? Formadas e tudo,
compartilhando essas fakes. Quer dizer, o cidadão não tem a capacidade de se questionar, né? E de checar a informação. Né? Porque quando a gente recebe a informação, a gente tem que... Primeiro, quem foi a fonte, né? Exatamente. Essa fonte é uma fonte séria, ela é tendenciosa, não é? Pronto. Aí você já vai ter uma leitura, né, inicial daquele assunto. Depois é checar em outros veículos, né, numa fonte oficial, né, se aquilo é verídico. Não, as pessoas já pegam e já repassam de imediato. Então a capacidade também das pessoas de refletirem, né, de pesquisar, de checar as coisas, parece que diminuiu. É mais fácil. Chegou, passa para frente, do que checar a informação. Principalmente se essa informação, né, a um primeiro olhar, se adequar com a minha forma de pensar. Sim, Né? sim. Então, se eu leio aquele título daquela matéria e me identifico com aquilo, eu automaticamente reproduzo, já passo... Já trato como verdade. Exatamente, já passo adiante. E aí é que pode ensejar exatamente a sanção, né, nessa reprodução de matérias news, inverídicas. Bom, 7h40. Armando Mariani. Doutor Tiago, bom dia. Prazer em falar com o senhor aqui no nosso Acorda para a Vida da Excelsior. Doutor Tiago, existe alguma maneira, um modo de plagar alguém espalhando fake news pelas redes sociais? É possível, né, Armando, fazer essa cessação, né, dessa disseminação das fake news. Obviamente a gente vai precisar de parâmetros mínimos, né, de onde chegou essa matéria, né, de onde saiu esse vídeo eventualmente publicado, para que daí se possa, na verdade, fazer uma investigação, né, sobre a origem dessa matéria ou desse vídeo. Nós temos um servidor da Justiça Eleitoral, professor Alexandre Basílio, que inclusive esteve aqui, Armando, no nosso Congresso de Direito Eleitoral, que realizamos na Assembleia Legislativa no início do mês, que demonstrou exatamente essa possibilidade, né? E a possibilidade que a Justiça Eleitoral tem de fazer essa identificação, né? Da origem desse vídeo, dessa matéria, né? Quem fez essa reprodução, no sentido de checar e punir, né, sancionar através das medidas legais aquele que de fato, né, não só reproduziu aquelas notícias falsas, mas também quem de fato realizou, né, a quem produziu, na verdade. Essas fake news, elas acontecem mais no que a gente está percebendo, doutor Tiago, nesse período eleitoral, porque tem esquerda, tem direita, tem centro, cada um quer empurrar uma mentira em cima da gente, não é isso? Exatamente, né? É o que a gente estava falando anteriormente, né? Quando a gente se identifica com aquela notícia falsa, ou com aquela matéria que está sendo produzida, às vezes a linha de pensamento. A linha de pensamento, a gente tende a naturalmente passar adiante essa informação, no sentido de que mais pessoas venham a se adequar a essa forma de pensar, sem necessariamente fazer, né, uma checagem da veracidade daquilo que está sendo transmitido, né? Então, aqui fica exatamente essa ressalva, no sentido de que existe a possibilidade, né, das pessoas serem punidas pela reprodução, né, das fake news. Então é importante a gente alertar ao eleitor exatamente isso, né? O primeiro crivo, a primeira linha, né, de blindagem da disseminação das fake news está no próprio eleitor. Almir. Bom, 7h43, 7h43. Vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que estão acontecendo no Congresso Nacional, né? O Congresso aprovou aí essa ampliação de 400 para 600 do Auxílio Brasil. O presidente disse que vai sancionar a lei. Muitos questionam, querem judicializar, dizem que em ano de eleição não pode, né, haver esse aumento, né, porque seria uma medida eleitoreira, e isso, inclusive, o TSE já chegou a se posicionar anteriormente, que poderia sim haver um impedimento, e queria sua avaliação, né? Pode ou não pode, porque o povo, de certa forma, está precisando, né? Vamos analisar. De 400 para 600, né? Quem precisa desse auxílio
é 50% de aumento, né? Então é assim, uma ajuda bem-vinda, claro. Mas precisa se analisar também nessa questão da legislação. Vou responder quase que sendo o Tribunal Superior Eleitoral, respondendo a consultas genéricas, né? Não vou tratar de um assunto específico, né? Mas sim causas abstratas. A Lei 9.504, que ela é comumente chamada da Lei das Eleições, ela tem um capítulo específico para condutas vedadas para agentes públicos, né? Então lá tem uma série de normas em que o agente público, né, seja ele membro do Executivo ou do Legislativo, estão impedidos de praticar durante determinado tempo. E uma dessas normas diz que no ano eleitoral é vedado você dar qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de vantagem ou bem material, né, de forma gratuita a um eleitor. Só que, como toda regra no Brasil, existe exceção, existe né? exceção, né? Então, mesmo, né, dentro desse cenário, desse arcabouço, né, contido lá na Lei 9.504, existem exceções para essas regras. E uma delas está no estado de calamidade pública e no estado de emergência. Tivemos isso em 2020, né? Passamos por isso quando a pandemia estava praticamente no seu ápice, de haverem condutas que anteriormente poderiam ser consideradas como condutas vedadas ou abusivas, né? Como por exemplo a doação de cesta básica, que ocorreu bastante em municípios do estado da Bahia, mas que por conta do estado de emergência, do estado de calamidade que havia sido decretado naquele estado município. De pandemia que a gente vivia, né? Exatamente. Houve a possibilidade e a chancela legal para aquela concessão. Nesse caso que foi trazido por você, Almir, não se identifica a um primeiro olhar nenhum estado de emergência e nenhum estado de calamidade, né? Então, se houver de fato essa concessão dessa benesse, o aumento desse benefício, sem que haja, né, a incidência dessa exceção, né, sem que esteja configurado de fato um estado de calamidade pública ou um estado de emergência, é possível haver sanções na seara eleitoral que pode, né, obstar o próprio registro de candidatura do eventual candidato, né? Como também, se eventualmente a decisão for posterior, pode levar à sua cassação e à sua inelegibilidade. Ok, 7 horas 47 minutos, 7h47, então quer dizer que caso seja implantado, o Supremo pode entrar no circuito aí para fazer esse julgamento, né? Inicialmente será no âmbito do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, né? O partido com representação nacional poderá provocá-lo, né? E ser, mais uma vez, judicializadas as eleições. Ok. 7 horas 47 minutos, Armando Mariani. Agora, doutor, voltando ao eleitor em si, aquele que vai votar, vai às urnas no dia 2 de outubro. Vamos admitir que no trajeto onde ele foi votar, ele perdeu o título dele. E agora, ele deixa de votar? Qual é a luz que o senhor pode indicar para ele, num caso desse aqui que eu estou citando? O título de eleitor, ele facilita, na verdade, a identificação da sua sessão eleitoral, certo? Né? É possível que o eleitor ele possa realizar a sua votação munido de qualquer documento oficial com foto. Mas independente disso, hoje, como a gente anteriormente havia mencionado, o TSE ele basicamente trouxe o judiciário eleitoral para dentro das plataformas sociais, para as redes sociais. Então é possível, inclusive, né, por meio do próprio WhatsApp, esse eleitor obter exatamente essas informações através de sua rede social, né? Tem um chatbot que eu posso passar daqui a pouquinho o número, né, para que fique disponível aos ouvintes, nesse sentido, né? Não só de você poder identificar, né, a numeração do seu título, a sua zona eleitoral, a sua sessão eleitoral, mas também obter certidões de quitação eleitoral, dentre outros documentos e outros atos que
anteriormente você teria que ir a uma sede, né, do Tribunal Eleitoral para poder obter. Então hoje já é possível que dentro de sua própria residência esse eleitor obtenha não só informações, mas também documentos da Justiça Eleitoral e de forma gratuita. Inclusive fazer, desculpe Armando, inclusive fazer eventualmente, né, a sua quitação eleitoral, se eventualmente, né, deixou de votar, né, e tem alguma multa a ser adimplida, né? Agora, a pergunta que se faz é essa. Eu não vou votar porque a multa é uma multa simbólica. Mas não é só isso. O problema não é ser multa simbólica. Tem outras consequências, não é isso, doutor? Exatamente. Né? Sem que haja, na verdade, a sua votação, além da incidência da multa, haverá a impossibilidade de você obter a certidão de quitação eleitoral. Você não vai estar quite junto à Justiça Eleitoral e aí haverá exatamente as implicações em outras searas. Você não poderá participar de concurso público, não poderá obter passaporte, dentre outras, né, medidas que podem ser impostas justamente pelo fato de não ter ido votar ou não ter justificado. Né? Ainda é possível para que se evite, inclusive, a própria sanção da multa, que por mais irrisória e ínfima que seja, é possível que o eleitor faça a sua justificativa e esteja livre dessa sanção, né? E desses prejuízos que podem acarretar exatamente por não ter participado do processo eleitoral. Qual é o tempo que ele tem para justificar? Ele não votou, mas quer justificar, mas ele tem um prazo? Ele tem um prazo, salvo engano, eu não me recordo agora exatamente se é 30 ou 90 dias após as eleições. Mas aí, essa informação eu posso passar daqui a pouquinho. Almir? Ok, 7 horas e 51 minutos, 7h51. Eleição desse ano se desenha uma polarização, né? Quem apoia o ex-presidente Lula e quem apoia o atual presidente Bolsonaro. E a gente vê muito isso nas redes sociais de forma até agressiva, né? Você acredita que a eleição no Brasil vai ser muito conturbada, vai ser até violenta? Por essa polarização e essa rigidez, né, do confronto dessas duas correntes políticas? Por incrível que pareça, acho que o termômetro dessas eleições será no dia 2 de julho, né? Em Salvador, né? O Lula... teremos 3, até que se sabe, 3 presidenciáveis estarão na Bahia, né, no dia 2 de julho. É o Ciro Gomes, né, que anunciou Ciro Gomes, também. É Lula e o presidente Bolsonaro. O Ciro disse que vai caminhar nas ruas da cidade, né? O Lula parece que vai fazer um ato na Arena Fonte Nova. E o Bolsonaro, a motociada saindo lá do Farol da Barra, né? Graças a Deus que houve a readequação, né, desses trajetos. Porque inicialmente praticamente iriam sair do mesmo todo local. Mundo... Mas graças a Deus... Nos anos anteriores isso era normal, né? Que todo mundo saísse, né? No cortejo do 2 de julho, lá na Lapinha. Nunca teve confronto, nunca teve problema, né? Claro, existem as provocações, né, de eleitores. As provocações elas são naturais, inclusive do próprio processo eleitoral, né? Mas hoje o que a gente tem visto é exatamente esse acirramento, né? Esse afloramento, né, das paixões políticas, né? Dos ânimos, né? As pessoas não têm tido, né, a prudência, né, a paciência de respeitar principalmente, né, uma opinião diversa. É a sua que deve preponderar e a outra deve estar, né, ser descartada. Então acredito que judicialmente não há dúvida de que será um dos maiores anos eleitorais, né? Principalmente eu faço a menção a nossos colegas advogados eleitorais, né? Inclusive me valendo das próprias palavras do ministro Alexandre de Moraes, né? De tédio a gente não vai morrer esse ano. Então nós teremos, vai ser muita ação, né? Exatamente. Já começamos a ter, né? Inclusive, né? A nível de pré-campanha já tem sido discutido muito esse ponto, né? Se de fato já estamos vivenciando campanhas antecipadas, campanhas irregulares ou não, né? A Justiça Eleitoral já está se pronunciando sobre também esses atos. Então não há dúvida de que será bastante judicializado. Havia, né, em 2018 também um temor, né, de que houvesse, né, atos de violência nas eleições que no
na sua grande parte, não houve, né? Então, a nossa esperança, e aqui fica também o nosso clamor a todos os eleitores, a toda a sociedade, de que seja exatamente uma eleição pacífica. Uhum. Bom, 7h54 e a OAB, como é que ela vai atuar dentro desse processo? Né? Ela vai se posicionar, ela vai fiscalizar? Qual vai ser o papel da OAB dentro desse processo eleitoral neste ano? A única posição, Almir, que a OAB adotará será de entidade fiscalizadora, né? O nosso papel enquanto órgão, né, quiçá um dos maiores com credibilidade junto à sociedade, é exatamente isso, de garantir que o processo eleitoral ele transcorra na sua normalidade, né, na sua lisura, sem qualquer questionamento. Obviamente, sem qualquer questionamento fica até meio vago, porque haverá de fato questionamentos, mas que não haja exatamente essa dúvida, né? Essa insegurança quanto ao processo eleitoral. Nosso processo eleitoral ele é seguro, né? Não é à toa que nós importamos as nossas urnas eletrônicas para outros países fazerem suas eleições. Então não há margem nesse momento para qualquer tipo de insegurança, né, quanto ao processo eleitoral como um todo. E o papel da OAB nessas eleições será exatamente isso, de garantir que essa segurança... Haja uma transparência, né? Haja transparência e uma segurança. E a segurança no processo eleitoral total. Ok. Armando, dá tempo de fazer mais um aí? Doutor Tiago, a gente estava pensando aqui, o Brasil tem eleição de 2 em 2 anos. Esse ano, por exemplo, se eu juntar fundo eleitoral com fundo partidário, são quase 6 bilhões de reais. Não está na hora de mudar, fazer uma eleição um ano só para todo deputado, vereador, prefeito, arranjar 2 datas aí. Agora, ninguém aguenta de 2 em 2 anos se gastar hoje agora quase 6 bilhões de reais, doutor. Faz sentido, Pedro. E essa era uma conversa que eu estava tendo com meu amigo, doutor Sávio, que deve estar ligado aqui acompanhando a gente. Um dos maiores nomes da área eleitoral. Ele, né, né? Exatamente isso. Qual seria, né, a melhor forma de financiamento eleitoral para o Brasil? Né? Eu até parei e refleti sobre suas ponderações naquela época, aliás ontem, né, nesse sentido. Nós vínhamos de um cenário onde tínhamos financiamento público e financiamento privado. Predominava, evidentemente, financiamento privado. Só que foi, dentro desse cenário, nós evidenciamos que existia uma prática espúria. Né? Você trazia recursos da seara privada, mas de certa forma condicionados a uma obtenção, né, de contratos futuros junto àquele que você estava, né, a doar. E o que é que muitos faziam? Doava para todas as campanhas. Justamente para poder falar, eu estou aqui, eu estou presente. Né? E depois tinha, claro, o retorno. A contrapartida. Né? E quando a gente retira essa maior forma de financiar uma eleição, nós passamos a nos questionar como é que vamos fazer as eleições no Brasil. Não temos uma cultura, isso foi inclusive dito pelo Dr. Sávio, no Brasil nós não temos ainda a cultura da pessoa física, do cidadão, de doar para campanhas eleitorais. Obviamente que tem, né, pessoas, tem em alguns locais, né, sujeitos que tenham essa prática. Mas não é digamos, uma conduta massiva da sociedade. E aí nós nos perguntamos como a gente vai fazer, né, as eleições aqui no Brasil. Eu concordo contigo, Armando, quando nós ponderamos a valoração que está sendo atribuída. Mas é exatamente nesse ponto que talvez, né, e aqui eu faço de novo menção a Dr. Sávio, porque esse recurso público, ele de certa forma ele retorna para a própria sociedade. Por quê? Aí, obviamente, nós vamos ter que fiscalizar.
Sim. Mas Os gastos com a campanha. os gastos com a campanha, o que é que você vai fazer? Você vai contratar um advogado, você vai contratar um contador, você vai contratar serviços gráficos, você vai contratar pessoal de marketing. Essa economia de certa forma. Né? Então esse Usando valor de também forma retorna. honesta, né? Exatamente. Honesta. Mas aí vai competir exatamente a gente fazer o papel da entidade fiscalizadora, da fiscalização. Bom, infelizmente, o Thiago Bianchi, ao mesmo tempo acabou, vamos marcar outras datas, viu? Eu Pedro com ele aqui para bater um papo. Muita coisa para falar. Viu? Então quero lhe agradecer sua participação aqui, a gente vai marcar outras datas aí, tá bom? Fica à disposição. Armandão? Um abraço, bom dia. Nosso tempo acabou aqui, um abraço, Armando. Viu? A gente volta amanhã a partir das 6 da matina.